Ok, uma frasezinha que resume isso. Só Deus tem o direito e a autoridade de condenar, mas é nossa responsabilidade analisar e avaliar. Vamos para 3 exemplos da palavra de Deus. Primeiro, 1 João 4:1. 1 João 4:1, o verso está aqui, vamos lá. Amados, disse João, apóstolo João, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem, julguem, avaliem, considerem, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Por quê? Porque muitos falsos cristos, falsos profetas, falsos pregadores, falsos fundadores de religião têm saído pelo mundo. No contexto de João, tinha os docetistas. E João fala para eles nesse contexto, se o profeta nega o milagre da encarnação de Cristo, nega a divindade da pessoa de Cristo e a humanidade da pessoa de Cristo, esse profeta é falso, rejeita esse profeta. Em outras palavras, é nossa responsabilidade examinar a mensagem que o profeta está pregando, por mais bonitinho que ele seja, por mais popular que ele seja, por mais cheiroso que ele seja, por mais carismático que ele seja. É nossa responsabilidade examinar os espíritos. Não creia em qualquer espírito, não creia em qualquer profeta, pregador. Você tem que ser como os bereanos, você tem que examinar o que esse pastor está pregando. Quando você escuta alguém como Nicodemos, alguém como Hernandes Dias Lopes, alguém como pastor Valdir, Silas, você tem que avaliar. Porque de repente, um de nós pode escapar à marcha e começar a pregar uma coisa que não está na palavra. Isso já aconteceu várias vezes no passado, com pregadores que andaram na linha, ficaram numa boa exegese bíblica e de repente, não sei o que aconteceu com eles, eles se desviam e trazem uma novidade, e como o povo gosta muito deles, aprendeu a amá-los, porque por anos os alimentou no caminho, na verdade. Agora o povo não tem coragem de falar, opa, aqui nós temos que nos separar, mas nós temos que ter essa coragem. É nossa responsabilidade examinar a mensagem do profeta, a sua teologia, e então dizer, eu vou ficar com ele ou não, eu vou crer ou rejeitar a pregação desse homem. Mateus 7,15, outro texto. Agora nós estamos dentro do próprio capítulo 7, onde Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgados. Mas olha no versículo 15 o que ele fala. Versículo 15 ele fala, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Por seus frutos. Como é que a gente vai reconhecer o falso profeta? Por seus frutos. É nossa responsabilidade examinar o que a pessoa prega, mas é nossa responsabilidade examinar a vida do profeta, o testemunho dele. O estilo de vida dele, o exemplo que ele dá, a hora que ele sai do púlpito, no futebol, na rua, no comércio, na hora de pagar as contas, na hora de adquirir as coisas, nos relacionamentos, no casamento, na criação de filhos. É nossa responsabilidade examinar a vida do profeta. Nos anos 80, 90, eu fazia parte de uma igreja na zona norte de São Paulo. Meu pai era o pastor. Meu pai saiu, veio pastorear a igreja batista do Taquaral, naqueles anos. Ficamos por lá, sem meu pai. E a nossa igreja foi assediada por um pastor inovador, que começou uma igreja do nada, já alugando um grande salão, com uma banda de primeira. E muitos dos jovens da nossa igreja acabaram seguindo aquele pastor. Foram convidados para tocar, foram convidados para participar do ministério, foram engodados pelo fato de ser uma igreja diferente, com um estilão mais moderno. Como eu falei, esse cara era inovador, e ele levou muitos jovens. O que me levou a não ir com a Vanger atrás desse pastor? Eu era novo ainda. Estava começando a estudar teologia, mas eu percebi nesse homem muita vaidade.
muita ostentação, muita arrogância espiritual, muita autopromoção. Tudo da igreja dele tinha a foto dele, o sorrisão dele. Parece que você ia lá não para ouvir acerca de Cristo, mas você ia para ouvir o homem. Ele era profeta, ele era bispo, ele era arcanjo, ele era apóstolo, ele era Deus, quarta pessoa da Trindade. Vários jovens se arrependeram, anos depois voltaram. Um deles está com a gente aqui hoje. Várias pessoas que seguiram, se converteram através do ministério desse homem, abriram os olhos e viram que estavam lidando com um homem, vida questionável. A gente precisa julgar, gente. A gente não pode ser bobinho, tonto, bocó, inocente. Mateus 18,15, uma terceira passagem. Mateus 18,15, está aqui, vamos ler juntos, sei lá. Leia comigo, irmãos, vocês estão aqui, para vocês participarem, vamos lá. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o seu erro. E se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvir, você mais as 2 ou 3 testemunhas, se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Se o seu irmão pecar contra você, o versículo começa assim, se o seu irmão pecar contra você, por favor não diga, quem sou eu para julgar meu irmão? Quem sabe eu não entendi direito, acho que, eu não vou julgar não, deixa Deus julgar, eu vou ficar quieto, deixa esse irmão, eu vou sair de perto dele, vou evitar tudo, mas eu não vou julgar não. Não é isso que a Bíblia fala. Se teu irmão peca contra você, do jeito certo, desse jeito que está aqui na Bíblia, você tem que avaliar o ocorrido, você tem que conversar com ele, você tem que ouvir o lado dele, mostrar para ele o seu lado, e tentar se acertar com ele, tentar corrigi-lo se ele está errado. E se você entendeu errado, pedir perdão dele por ter entendido errado, interpretado errado. Mas se ele está errado e ele não se corrige, você pede até a ajuda de 2 ou 3 irmãos. Mas você não deixa o pecado debaixo do tapete porque você quer ser politicamente correto, porque você quer ser, legalzinho, tolerante. Se o pecado não é sério, a Bíblia fala para você relevar, perdoar, mas tem coisa que não dá para perdoar. O que esse irmão fez contra você é sério, o que ele fez contra outro é sério, e se você deixar, não tratar desse caso, ele vai machucar outras pessoas, ele vai continuar se machucando também, porque quem machuca os outros se machuca também. E se esse irmão não quiser ouvir a você, não quiser ouvir os 2 ou 3, às vezes que eu tive que fazer isso, graças a Deus não foram muitas, mas às vezes que eu tive que fazer isso, logo que eu cheguei aqui tive que fazer isso, com o irmão, eu tive que escolher 2 ou 3, para ir comigo conversar com aquele irmão. Sabedoria me mandou pegar 2 ou 3 irmãos, que gostam daquele irmão, que aquele irmão gosta deles, para que a coisa seja bem imparcial, para que a verdade venha à tona. Você não leva 2 ou 3 que odeiam ele, tem bronca dele, Leva 2 ou 3 irmãos que já comprovaram o seu amor, sua paciência, sua misericórdia para com ele. Mas o pecado precisa ser lidado. O pecado, irmãos, é um câncer. Se ele não for extirpado, ele vai contaminar, ele vai crescer, ele vai destruir, ele vai dominar todo o corpo. Paulo fala: o pecado é como fermento. Um pouquinho de fermento, leveda toda a massa. Ok, se ele não ouvir, você tem que levar a contar para a igreja. Daí a igreja, vai todo mundo ligar para ele. E aí, fulano, vamos lá, muda, cara, se arrepende. Pô, o pastor está certo, é para o seu bem, tal. Se ele não escuta todo mundo.
Então, trate-o como pagão, trata ele como uma pessoa que não está dando mais testemunho de um crente em Cristo Jesus, portanto não pode ser mais membro da igreja. Quando você se torna membro da igreja, o que significa isso? Para você, para sua família, para os seus amigos, para o mundo. Quando a nossa igreja recebe você como membro, a nossa igreja está falando que nós, 700 pessoas, uma família grande, entende que você vive uma vida digna de um discípulo de Cristo, que aquilo que você professa é verdadeiro. Você não é perfeito, mas você é uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor. Nós estamos testificando, estamos avalizando a sua profissão de fé. Mas quando a pessoa começa a viver de um jeito que não corresponde mais com o Evangelho de Cristo, a igreja precisa tirar essa avaliação. Fala, desculpa, irmão, mas não dá mais para acreditar que você é um crente, ou avalizar isso. Você até pode ser, mas nós não estamos vendo isso em você, o mundo não está vendo isso em você, e isso está desmoralizando o nome de Cristo que a nossa igreja representa. Em resumo, Jesus, ele ordena o julgamento justo. Jesus ordena o julgamento justo. Em Efésios capítulo 4, versículo 14, diz que a pessoa que não sabe pensar e avaliar, essa pessoa é facilmente manipulada por pessoas más, por homens maus. E o que não falta nesse mundo são líderes, homens e mulheres más. Efésios 4,14 fala que a pessoa que não sabe pensar ou avaliar é como uma criança levada de um lado para o outro, jogada para lá e para cá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. E para fechar esse ponto de que Jesus está ordenando, sempre ordenou o julgamento justo, ao mesmo tempo que condenando o julgamento hipócrita, eu quero citar agora João 7,14, palavras do Senhor Jesus. João 7,14. Não julguem. Olha o que ele fala em João 7,14. Não julguem apenas pela aparência, como os hipócritas, os fariseus fazem, mas façam julgamentos justos. Façam julgamentos justos, julgamentos acertados, julgamentos de acordo com a palavra de Deus.